leu o regime de lawfare, desde o impeachment da Dilma, a prisão do Lula até a prisão de Bolsonaro, foi um regime imposto de fora para dentro também. Tinha esquecido Do mesmo lugar. Das aristocracias. Foram eles Naquela época que os juízes viraram tudo, né? Viraram o Judge Dredd lá do gibi. Virou tudo. Eles faziam tudo, julgavam, condenavam, né? Ele investigava, instruía o processo, era o promotor, acusava. Eu achava legal que eu tinha amigos de esquerda que concordavam. Não, é isso mesmo. Porque o povo não sabe. Resumindo, eles estavam dizendo assim: o povo só vota na direita, então o único jeito é você apoiar o STF mesmo para o STF fazer o certo. Assim, mano, se você acha isso, você é de esquerda, de direita, pode até achar, mas assim, não vem falar que você é democrático. Você acha que o certo é o STF passar por cima do Congresso? Você acha isso? Mas pelo menos você admite que você não é democrático. O cara achava que ele era democrático. Porque aí, olha só, o cara. Não, ele não está sendo democrático, mas é para defender a democracia. O argumento era esse. Olha que loucura. Como é que pode chegar nesse nível? Isso que aí estava a fraude mental. O esquerdista daquela época achou bom quando o Bolsonaro foi preso, e o direitista achou bom quando o Lula foi preso. Todos eles aplaudiam a sua conveniência, o mesmo regime de lawfare, o mesmo modelo de ação, a mesma arma geopolítica que estava ali. Porque o que é juristocracia? Isso vem de um cientista político, Herschel, um cientista político canadense. Esse nome vem dos anos 90. E juristocracia significa um regime onde o poder judiciário assume a hegemonia entre os três poderes para impor a vontade de uma elite, tirando a decisão do povo, alienando o povo do processo político. Então, quando era conveniente destruir a Petrobras, a privatizar tudo, vamos prender o Lula, vamos empichar Dilma, e todo direitista aplaudindo. Quando era conveniente afastar Bolsonaro para manter o mesmo regime de dominação, a esquerda aplaudia, sem perceber que aquilo era uma conspiração contra os dois grupos. Funcionou contra os dois, foi usado contra os dois, e eles estavam tão desorientados. Surgiu aquele Moro, outro juiz que foi candidato ganhou, né? Teve vários, 26 juízes ganhou pra caramba, vários juízes ganharam. Então foi um momento que realmente começaram até a assumir mesmo, né? Mas é claro que foi o desespero, porque eles prefeririam ter ficado o resto da vida controlando apenas no judiciário, como era 25. 25 eles contavam só no judiciário. Agora, você está aprovado, porque é o seguinte, eu já estou concluindo também, mas pelo seguinte, cara, isso que você fez agora, eu lembro que 25 foi muito importante, foi a primeira vez que eu lembro que eu vi uma live do 25, e ali que eu me conectei, eu já te conhecia, mas falei, cara, essa aí acertou. E aí porque acertou assim, você revelou, você e mais gente lá, mas eu, por mim veio de você, mas revelou como que era. Que a gente fala, defende a democracia. Não era democracia, 25 é juristocracia. Então era um sistema lá montado, que ninguém entendia bem o que estava acontecendo, e ficava, lembra que eles prendiam a pessoa, mas também já dava erros jurídicos para poder soltar o que queria? Isso, perfeito. Então prendia o Lula, mas já podia soltar o que queria. Prendia o Bolsonaro, mas podia soltar o que queria. Então eles estavam sempre zoando com a população, tirando sarro da população. E a hora que a gente começou a entender que isso era tirando sarro mesmo, e começamos a botar isso nas nossas ficções, nas nossas comédias, nos nossos filmes, todo mundo começou a entender. Aí começou a revelar. A hora que revela, o sistema acaba. É isso aí. Ali acabou. Aí a gente voltou a falar, a gente precisa recuperar o poder do voto. Quem vota é importante, não dá pra ficar tratando isso aí como se fosse uma bobagem. Não dá pra, né? Então a gente começou a recuperar o poder democrático real. Porque a grande questão da juristocracia... Então veio disso. A grande questão da juristocracia... Então é esse tipo de revelação que é a função do profeta tropical. Claro. E isso vem muito da... Desvelar os mecanismos inconscientes. E vem muito da visão do alto, que você falou no começo. Você se colocar no alto, se colocar acima, se colocar no futuro analisando. Só um jornalista é capaz de fazer. Exato. Você vai olhando o quadro geral. Aí você começa a entender links que as pessoas não estão entendendo. Você vê de forma mais abstrata, sai da dominação da notícia, da informação,
Por isso que eu não gosto de ter uma economia da informação, sociedade do conhecimento. Eu acho tudo bobagem. A sociedade mesmo é criativa e acabou. Isso o Mangabeira fala muito, conhecimento, meu filho. O problema não é conhecimento. É que ele está entendendo conhecimento como criativo, o Mangabeira. Mas tem que usar o termo criativo. Porque é o termo certo, porque ou a pessoa é criativa ou está ferrado. Então, essa conexão você mostrou aqui, teve esse exercício e conseguiu analisar as coisas de uma forma que revelou para muita gente. A próxima etapa de qualquer processo de revelação é admitir que nós estamos no apocalipse, revelação, apocalipse, que nós estamos fazendo, revelando como funciona. A próxima etapa é um luto. Mas antes de você entrar nisso aí, guarda isso aí. Deixa eu amarrar. Vamos concluir. Deixa eu amarrar a Amarra para concluir. Deixa eu amarrar a justificativa. Você levantou uma questão. Quando você faz essa contraposição, retoma essa contraposição entre especialistas e generalistas, veja que interessante do ponto de vista da juristocracia. Porque a juristocracia brasileira, o lawfare, os lawfares, né? Você pode usar isso já em português, colocando um plural aí, mas as ações de lawfare que foram colocadas no contexto da juristocracia, todas elas eram meio bestas e até sem criatividade. A mesma forma que eles usaram, o mesmo procedimento que eles usaram para empichar Dilma e prender o Lula, eles usaram na CPI das fake news, na CPI da Covid, na CPI, no inquérito que prendeu o Bolsonaro, 8 de janeiro. Tinha até manual. Era um teatrozinho chato, bobo, onde o que eles faziam? Aquele livrinho, o manual do lawfare, foi legal, né? Pois é. Uma comédia que você fez. Uma peça, que era uma espécie de manual que mostrava como é que era com vários casos e tal. E bobo. E aí o que eles faziam? Os especialistas da época, os juristas brasileiros naquele momento, nenhum entendeu, nenhum foi capaz de perceber que aquilo não era uma ação jurídica, era uma ação política, eram ações políticas. E aí você ia ver os advogados, por exemplo, dos 8 de janeiro, ou dos próprios pessoal do Lula, falava assim: nós temos uma melhor tese jurídica, nós temos uma grande tese jurídica onde nós vamos vencer isso aí. Nós vamos vencer essa... Você vai ter que cortar, vamos ter que cortar. Então, tá tudo frio, cara. Vamos concluir com isso. Tá. Agora vai. Vou voltar lá na parte que vai ser falado. Vamos dar 10 minutos. Só tá? Não, 10 minutos a gente acaba. Eu só quero finalizar isso aí pra aí você dá o... Não, eu vou dar uma última só, mas... Tá. Volta naquele assunto que você falou.